Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. Boa noite, meu queridíssimo Arthur Morrison. Boa noite, estou me sentindo deslocado desse programa. Eu posso, até, inclusive, eu posso perceber isso na sua camiseta, você está denunciando. Tá vendo, pessoal de casa aí, a minha camiseta de lugar de fala. Eu preciso ter esse lugar para te tratar sobre esses assuntos, né? Babadescos. Só porque eu nasci XY. Então que triste pra você. Então eu preciso me colocar nesse lugar. Peço desculpas, inclusive, pro pessoal de casa, por ser homem. Pra poder falar desses assuntos aqui com nossas queridíssimas convidadas. Aliás, um tema que vocês muito pediram reiteradamente. E convidadas pelas quais vocês pediram reiteradamente também. A voz de vocês é sempre ouvida por nós. Então estamos aqui com queridíssima Thaís Azevedo. Eu adorei a descrição, olha só. Mulher de nascença cristã, esposa, mãe, libertária e antifeminista. Ponto. Politicamente incorreta. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, gente. É muito bom estar aqui. A gente já tem falado sobre esse encontro há bastante tempo. E estar do lado de quem eu tô já é um prazer imensurável. Obrigada pelo convite. Achei meio fascista e autoritária essa sua descrição. Você não tem lugar de fala aqui, meu querido. Você tá na minoria. Você, por favor, se atenha ao seu lugar. Recolhe-se a sua insignificância. Faça as perguntas que devem ser feitas e só. Por favor. Tá bom. E Thaís diz que está feliz de estar ao lado dessa pessoa. Quem é esta pessoa maravilhosa? Cris Correia, que... O currículo dela é mais sério. Ela é séria, é a pessoa séria do grupo aqui hoje. Ela é a séria. Pedagoga, está se especializando em ciências humanas e é autora da linha de estudos Não Existe Feminista Cristã. Linha de estudos pouco Olha polêmica. só, falaremos sobre isso. Bem-vinda, minha querida. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de conhecer a Barbie. A Barbie Faltou grávida. rosa. E você, Arthur, também, que embora seja... Eu sou mais minoria que você, eu acho. Aqui. Então... Hoje a gente vai brincar de caixinhas preenchidas pra saber quem tem o lugar de fala. Quem vai usar o microfone. Com certeza. Eu tô perdendo. Porque, quer dizer, você perde tudo. Hoje você... Eu sou homem, sou branco, sou hétero. Então já era. Você já era. Já sou um megazord de minoria. Exatamente. De minoria não, de maioria opressora. Exatamente. Exato. E nós vamos falar sobre nada menos do que feminismo. Que já era um assunto pedido há muito tempo. E Thaís, para nós começarmos falando sobre este assunto tão complexo, penso que o primeiro ponto seja dizer o que é feminismo. Porque esse próprio conceito já é um caos, né? E ele é um caos desde a sua origem, na verdade. Quando você for estudar o início do movimento feminista, já a definição no dicionário, a primeira veio com Fourier, 1800 e bolinha, né? E ele separava duas coisas: a emancipação das mulheres financeiramente e as lutas as lutas das sufragistas. Então ele via já como duas coisas distintas, e esse termo ainda ficou até a segunda onda do feminismo. Mas o feminismo nada mais é do que um movimento social, político e econômico, pelo menos é assim que eu vejo. Cris, se você vir de outra maneira, fique à vontade. Mas eu vejo que ele é um movimento social, político e econômico que luta pela superioridade feminina em detrimento aos homens, né? Então, quando a gente fala na parte social, a gente percebe no nosso dia a dia. Eu sou professora, então eu observo em sala de aula, eu observo no trato de mulheres e homens. Se você está num ambiente onde alguém fala assim, alguém foi abusado, automaticamente pensam que o homem foi o abusador e a mulher foi abusada, a vítima. Nunca é uma tia, por exemplo, do colégio. Nunca assim, é. Né? E nunca é levado em consideração a hipótese da mulher, na sua plenitude maldosa, ser de fato uma pessoa má sem uma influência masculina, né? Então, quando você vê casos onde, inclusive, existem feministas que pedem o fechamento de penitenciárias femininas, elas afirmam que ou as mulheres estão lá porque elas fizeram o crime sob influência masculina, ou que elas não são fortes o suficiente para responderem por si. Então, elas pedem o fechamento de penitenciárias femininas. Achei machista esse posicionamento. Eu achei que é até engraçado, porque ela ignora o poder de uma mulher de fazer o mal. Exatamente. Onde já se viu um negócio desse? Então, a mulher, a hora, ela é forte. Empoderada. E ao mesmo tempo ela precisa de mais ajuda. Então ela precisa se aposentar mais cedo. Depende de um homem pra fazer um mal também. Ela sempre tá nos extremos, né? E aí você vê economicamente falando. Então, por exemplo, falando no Brasil hoje, o homem trabalha 10 anos a mais do que uma mulher, né? Então o homem tem que trabalhar pra arcar com a aposentadoria feminina.
Sim. Né? Então, as mulheres lutam, entre aspas, né, pela igualdade de salário. Mas, na verdade, ela não quer ter o mesmo trabalho que o homem tem. Né? Nesse caso, eu acho interessante que entra a... Se tiver uma feminista ouvindo, aposto Espero que as feministas estejam nos ouvindo também, né? Seria aposto muito que bom. ela já vai estar refutando a Thaís no sentido da questão da jornada dupla. É, lógico. Sempre tem a questão da jornada dupla, né? E o interessante é que sempre tem uma teoria por trás. Isso eu acho interessante do feminismo. Porque por mais que seja contraditório, e é contraditório, né? Como a Thaís bem pontuou, ao mesmo tempo que existe ali um discurso de empoderamento, existe também um discurso de vitimismo muito grande. Fragilidade. É sempre essa dicotomia presente em todo o discurso. E eu acredito que a maioria das pessoas não percebam isso, porque a maioria das pessoas tem mais o que fazer. Né? As pessoas trabalham, estudam, cuidam da sua vida, né? As pessoas têm coisas para fazer. Então, a maioria de nós estamos no automático. E eu acho que nisso o feminismo ganha muito. Porque dominando a cultura, fazendo parte da narrativa dominante, as pessoas não param para ter esse senso crítico que a gente acabou tendo por uma questão de que parou para estudar. Né? Então, você acaba sendo bombardeado com uma narrativa, você não tem tempo de parar para absorver aquilo. A maioria de nós não temos filtro, né? Por quê? Temos mais o que fazer. As pessoas têm os seus problemas pessoais, os seus dramas pessoais, né? No dia a dia. E esses discursos ficam sendo repetidos na mídia. Você liga um filme, você liga uma série, você liga um programa de TV, você abre uma revista feminina, que a gente é da época de revista feminina. Agora é a internet. Mas sempre tá ali esse discurso dominante. Impregnado, né? Só que a maioria das pessoas não percebe essa definição do feminismo. Nem todo mundo vai olhar o feminismo como um movimento político. A maioria das pessoas vai olhar o feminismo como sinônimo de mulher. Então, de uma forma superficial, a maioria de nós estamos acostumados a pensar feminismo como algo pró-mulher, em favor da mulher. Então vamos dar um passo para trás, assim, e tentar, já da definição. Eu sei que, cara, são anos, décadas aí de teorias, né, e tal. E a gente tem um espaço curto aqui pra gente falar, e a gente quer falar sobre muita coisa aqui. Mas, Thaís, então, vamos tentar só uma definição, assim, pelas ondas. Porque o que eu ouço falar de feminismo, assim, eu não sou um estudioso do assunto, sou um completo leigo. Mas a gente pensa em feminismo, pensa nas 3 ondas. Sim. O feminismo começou aí. O que é o feminismo? O que seriam essas 3 ondas aí do feminismo? As 3 ondas são mais conhecidas hoje. Já estamos vivendo a 4ª onda, que é a nova visão que o feminismo está passando para as pessoas, né? Mas ele começou nessa primeira onda. Como movimento. Há várias controvérsias, mas eu vou falar como movimento feminista. Tá? O movimento feminista teve um start em 1848 com a Revolução Francesa lá na França e com as norte-americanas fazendo a Seneca Falls. Né, a Conferência de Seneca Falls. Esse é um começo histórico, digamos assim, com data marcada, 1848. Digamos assim que essa leitura de ondas, ela veio para simplificar o feminismo. Então, o que acontece? Um evento X, como Seneca Falls, ficou marcado como o início de um feminismo. Precisava de uma data. Exatamente. Porque quando você vai avaliar a história... Tem outros inícios. O que estava acontecendo em Seneca Falls? Era feminismo? A gente pode definir como feminismo? Quando você vai olhar o que estava acontecendo, uma movimentação de mulheres, automaticamente é feminismo? Essas questões que a gente precisa colocar quando a gente ouve o feminismo de caixinha. Primeira, segunda, terceira onda, uma quarta onda. Porque isso, obviamente, é mais fácil de você abraçar, simplifica a narrativa e também atribui conquistas a um movimento que nem sempre foram deles, né? Seneca Falls, o contexto americano, tem muita movimentação dentro de igrejas. Mulheres que tinham posturas pró-direitos políticos, civis, que não tem problema nenhum, todos nós podemos concordar com isso, né? De ter avanços no campo político, no campo... Direito ao voto, por exemplo. São direitos civis, né? Mas
no Seneca Falls, por exemplo, se você for observar, tinham movimentações dentro de igrejas que buscavam esses direitos. Mas também existiam outras movimentações reivindicando outras coisas. Tem uma frase da Cady Stanton, Elizabeth Cady Stanton, que ela faz o seguinte, que nós, como mulheres, somos superiores aos homens. Ou seja, desde o seu início… E a gente tá falando de Seneca Falls, ela fez parte desse movimento. E ela já via a superioridade feminina em detrimento aos homens. Então ela queria, na verdade, o poder… O que elas lutavam naquela época? Não era igualdade. Não era igualdade, nunca foi sobre igualdade. Isso você vai ver no protofeminismo, a gente vai ver isso em qualquer história onde a mulher se vê com um papel de genocentrismo, onde ela acha que porque ela é mulher, ela merece ou a sociedade deve alguma coisa a ela, você vai ver o feminismo já ali. Mas por quê? Porque ela gera uma vida, porque ela… Várias razões, mas você vai ter várias leituras. Então, por exemplo, as mulheres têm a tendência, agora como mulher falando, as mulheres têm uma tendência de não olhar pro lado do lado. Eu não vejo a dor masculina, porque a dor masculina não me importa. É isso que as mulheres pensam. Então, toda vez que a gente aborda um outro lado, as pessoas falam assim, mas o feminismo luta pela liberdade das mulheres. Então, por exemplo, a Elizabeth Cady Stanton, nós queremos o direito ao voto, mas não eram todos os homens que tinham direito ao voto. Eu acho que esse exemplo é bem interessante pra gente tentar dar um perfil pra feminista. Porque, como a gente falou aqui, essa ideia cultural do feminismo representar a mulher, ser o sinônimo de mulher, as pessoas têm essa ideia. Porque a cultura passou isso pra gente. Só que eu acredito que pra gente conseguir diferenciar uma mulher que se posiciona em favor de direitos civis e uma mulher com um viés feminista, eu acho que esse exemplo da Stanton é perfeito. Porque naquela movimentação de Seneca Falls, por exemplo, ela surge com um discurso que traz um questionamento já sobre a existência da mulher, sobre o papel da mulher, querendo se colocar em superior ao homem. E dentro dessa movimentação, o que é muito interessante é que algumas sufragistas excluem ela do movimento. Por quê? Porque ela já estava vindo com pautas que abordavam outras questões. Então, eu acho que essa figura, Stanton, ela é perfeita pra gente identificar o perfil da feminista. É sempre com uma postura de rebeldia e de transgressão. Não necessariamente uma postura de luta política. É quase uma vingança, né? Sim. É quase isso. É sempre, eu acho que uma característica muito própria das feministas é a frustração pessoal. Muito, muito. E isso é uma das coisas que eu mais falo pra qualquer pessoa que tá estudando feminismo. Tem curiosidade? Estude a vida da pessoa que tá escrevendo. Sabe por quê? Porque a direita tem um defeito muito grande. Ela não pede uma equivalência de vida e obra. Né? Então, credencial. Ela não cobra isso. Se você fala alguma coisa que agrada a direita, ela é aplaudida. E ela é tida como uma pessoa num patamar elevado, porque ela tem um público grande. Eu fui assim. E as pessoas não sabiam por que eu estava fazendo. E eu falava assim, não venha pedir de mim o que você quer que eu faça, porque eu sei o que eu estou fazendo. Você me colocou no patamar que você quer que eu esteja, mas eu não pedi para estar lá. Então, a direita tem uma característica que ela não pede… a palavra seria… Coerência. Coerência. Ela não pede uma coerência de vida com a obra. E as feministas fazem a mesma coisa ao ler livros filósofos, de filosofia feminista. Elas não leem a história biográfica daquela pessoa. Então, quando você vai ver a Cady Stanton tinha uma vida extremamente conturbada. Quando você vai ver uma frustração pessoal muito grande, bem relacionada a ser esposa, a mãe. Ela tinha muitos filhos. Ela tinha um desejo muito grande de participar dessas movimentações feministas ou femininas, né? Pra gente não colocar todo mundo no mesmo pacote. E por que eu faço essa distinção? As próprias feministas hoje em dia questionam essa narrativa de ondas. Você tem a Lucy Daylop, por exemplo, recentemente publicou um livro chamado Feminismos. É uma história global. É um livro totalmente feminista, mas é interessante porque ela questiona essa narrativa de ondas justamente porque coloca o feminismo dentro de uma caixinha. E ao colocar dentro de uma caixinha, ele não destrincha as suas raízes filosóficas, a sua teoria em si, o que ele quer
com a proposta política, né? Qual é o objetivo do feminismo? Qual é a raiz do fundamento do pensamento das feministas? O que faz uma feminista? E nesse sentido, essa questão da rebeldia é muito presente. Todas Você elas. precisa ter uma atitude rebelde e ser transgressora. Então, rebeldia ao quê e transgressão ao quê? E essas perguntas a gente precisa fazer. Porque elas respondem essas perguntas. Eu só queria voltar um pouquinho só para esse lance das ondas, só para deixar claro pro povo de casa que tá assistindo, porque eu imagino que várias dúvidas estão surgindo, inclusive são dúvidas minhas também, só pra gente tentar contextualizar um pouco melhor, né? Se é que dá nesse pouco tempo, assim. Cara, o que foi, então, esse primeira onda que é chamada primeira onda? Por que é a primeira onda? Segunda onda, terceira onda, O termo por que onda eles falam começou disso? a ser usado na segunda onda. Antes disso, não se usava o termo. Na verdade, foi um trechinho de um jornal que uma feminista escreveu em relação ao contexto americano da década de 60, quando estava ali aquela movimentação que ficou conhecida como Revolução Sexual, mas a gente sabe que a Revolução Sexual começou bem antes. Mas tudo bem, aquela movimentação americana ficou conhecida como Segunda Onda e como uma Revolução Sexual. Ali, uma feminista resolveu escrever no jornal, num trechinho do jornal, fazendo referência às sufragistas como uma primeira onda. Então, a partir dali, passou-se a identificar o feminismo como ondas. Mas por quê? As feministas de Mas é uma segunda maneira onda, elas não didática gostavam de ser chamadas de feministas. Elas queriam ficar longe daquele nome, porque era linkado às sufragistas. E elas viram a luta das sufragistas, ou as conquistas das sufragistas, como algo inútil. Até mesmo porque tem no livro A Mulher Eunuco, Germaine Greene, ela fala… Ela é ótima. Ela é uma historiadora feminista, tá? Vale a pena ler. Inclusive, ela tem um ensaio fotográfico mordendo Barbies e tal. Tipo uma… Vamos falar de Barbies aqui já. Como uma crítica à boneca Barbie e tal. Ela é bem simbólica, assim. E ela foi muito importante nessa chamada segunda onda, ou seja, nesse período da década de 60, 70. E… se eu não me engano, ela é australiana, não é nem americana. Mas ela tem esse livro que marca a história do feminismo, que é A Mulher Eunuco. E nesse livro, logo no início, ela já faz essa distinção das feministas dos anos 60, são as mais… que se tornaram mais influentes em questão teórica, né? Que produziram mais. Sim. Ela faz essa distinção falando das sufragistas, e aí volto naquilo que eu falei sobre o Seneca Falls, de ser difícil você encaixar tudo como feminismo, porque existiam mulheres cristãs envolvidas, buscando direitos civis. Sem uma postura de rebeldia, sem uma postura de transgressão. Apenas buscando um espaço político, social. E aí, ela faz essa distinção. É por isso que a gente costuma fazer essa distinção também, quando a gente quer se aprofundar mais no feminismo, para sair dessa simplicidade de primeira, segunda, terceira onda. Opa, já bati aqui, já estabanada, a Cristiane estabanada. E ela fala isso, ela fala aquelas mulheres, fazendo referência às sufragistas, elas não estavam dispostas a afrontar a Deus. Acho isso bem interessante, porque ela coloca isso claramente. Elas não estavam dispostas a afrontar a Deus. Nós, fazendo uma referência às feministas da década de 60 e 70, pelo contrário, estamos afrontando a Deus. Ou seja, a partir dos anos 60, eu acho que fica bem nítido as produções feministas, né? A teoria feminista que foi sendo produzida, essa postura de rebeldia e de antagonismo com a ordem estabelecida. A ordem estabelecida coloca valores judaicos cristãos como o norte, né? Um dos nortes da sociedade ocidental. Então, a partir da década de 60, 70, elas tomam essa postura de se distanciar das sufragistas. Porque, como em maioria tiveram mulheres cristãs envolvidas, eu vou dar um exemplo assim bem simbólico que eu gosto de usar, que é o feminismo negro, que é conhecido como terceira onda, que já vem uma teoria crítica ao feminismo, que já começa a apontar o feminismo como um movimento de mulheres de elite branca, né?
Então, essa teoria crítica do movimento a São as partir… feministas contra as próprias feministas. Sim, feministas as contra ondas as- servem pra isso. É quando elas querem romper com com o anterior. Coisa de mulher, assim, né? Que gosta de brigar. olha, eu não vou criar um novo nome, então eu vou romper com ela. Então agora começa a terceira onda. A terceira onda começou, por exemplo… Feminista negra, né? Porque A terceira. as Isso. feministas negras. Aí eu particularmente chamo da onda do mimimi. Que você agora tem que começar a fazer parte de caixinhas pra… Você não pode, que a gente tava até falando lá fora, né? Você não pode ser só uma mulher. Você tem que ser uma mulher negra pra você ter o lugar de fala. Mas não só uma Mas mulher não só uma mulher negra. Você… Uma mulher negra progressista. Progressista, porque se caso você- senão você é praticamente um homem branco. A Djamila Se você- Ribeiro fala isso claramente. Inclusive, ela tem um livro, né, que tá estampando aqui na minha camisa. você tá fazendo propaganda. Ela Uma fala propaganda isso… pra Djamila Pink money, Ribeiro. pink money rolando aqui. Essa questão desse distanciamento que essas feministas buscavam ter, né, das sufragistas e tal, eu acho que faz com que a gente perceba que sempre é preciso ter uma postura típica para que você se encaixe no feminismo. E sempre relacionado à rebeldia. Rebeldia ao quê? É sempre aquilo que é conservador, né? Família, fé cristã, Trabalho. valores morais. Então, elas propõem outros valores morais. Elas vêm com uma proposta de valor moral secular, né? Que possa afrontar aquilo que elas entendem que precisa ser subversivo, né? Elas Em algum precisam- momento, a nossa sociedade achava ruim prostituta, né? Inclusive, as sufragistas eram contra os bordéis, né? Hoje, as meninas vendem pack de partes do corpo e não vê como uma prostituição. Elas não percebem aquilo como uma troca, uma venda do E seu próprio ai corpo. de você. E ai de você se falar Nossa, que meu o Pix, corpo. meu corpo, minhas regras, né? Então você consegue ver que elas não se entendem. Para mim, feministas não passam de mulheres frustradas. Frustradas com o espelho, frustradas com o outro, frustradas com a sociedade. E elas não conseguem ver que o problema está nelas, não nos outros. Isso é tão triste, né? Porque eu tenho as minhas frustrações, a Thaís tem as delas, cada um tem as suas frustrações. Você já imaginou a gente transformar todas as nossas frustrações em pauta política? Mas, E é isso que acontece É o que no acontece. feminismo. E é uma das minhas razões. Aqui eu acho que o Arthur vai me entender mais. Porque eu vejo que a política não serve de nada. A política no sentido de partido político e pauta política e lei. Porque hoje, se você… A pessoa… Eu sou mãe. Eu só coloco minha filha, então, numa cadeirinha porque existe uma lei. Eu não me preocupo com a minha filha. Quem se preocupa é um burocrata, né? Porque ele faz uma lei que eu tenho que colocar minha filha numa cadeirinha dentro do carro. Né? Sem aquela lei, eu não faria isso. Essas políticas identitárias, elas surgem muito para fazer um adulto infantilizado. Mas né? elas também tiraram, Cris. Elas tiraram as feministas trabalharam tanto na destruição do matrimônio. Sim. Elas batalharam muitos anos com afinco para destruir o casamento. Aí o que acontece? Lara, o seu marido representa para você uma segurança que mais nenhum outro homem representa. Sim. Você chegar em casa e abraçá-lo é um lugar aconchegante mais do que um abraço. Não é um abraço por si só. É um lugar de segurança. E essa segurança você só vai ter nele. Você não precisa de mais ninguém. De nenhuma Então, mulher, inclusive. E o também. que as feministas fizeram? Elas destruíram esse papel de segurança masculina. Tanto é que tem o conceito do machismo benevolente, né? Que é que é o justamente isso que cavalheirismo, você né? tá falando. E eu acho até interessante que você Machismo fala… benevolente. Benevolente, que é você ser gentil com uma mulher por ela ser mulher. É. Ou seja, tudo que o homem fizer vai ser Usado contra ele. Vai ser errado. Porque o machismo, se for definido como agressão e diminuir uma mulher por ser mulher, eu acho que dificilmente alguém vai discordar disso. Ah, tudo bem, se machismo é isso, eu sou contra o machismo. É porque quando você fala, por exemplo, eu sou antifeminista, né? Então você é a favor que homens deem tapas na cara de mulheres no meio da rua? Inclusive, eu saio na rua, mas, isso, pô, bate nela, ela é isso, mulher. não é Inclusive, isso, não se trata disso, né? sadomasoquista, Isso chama completamente. ser uma pessoa normal. Exatamente. Não, eu sou normal. Só que se uma feminista fala que o lugar do homem é como se fosse um porco com uma maçã na boca e um salto na cabeça enfiado, ela é aplaudida.
Andrew Dworkin. Eu ia falar. Eu ia falar Se uma dessa mulher doida. escreve um livro onde o homem… Gente, me desculpa a palavra, não fui eu que eu criei essa palavra. Mas que o homem não passa de um pênis ambulante… Que ele só serve pra isso, ele não serve pra mais nada. Ela é aplaudida e tida como uma das mulheres mais feministas que já existiu, Valerie Solanas. Então, assim, a gente… não precisa ir tão longe, né? Que que elas são da segunda onda. Que elas foram bem radicais, eu entendo isso. Mas eu respeito mais elas do que as atuais. Então, hoje, São mais por exemplo, honestas, pelo É que menos. parece que, às vezes, a gente cita essas… Radicais, é porque elas fazem parte da vertente misândricas, né? radical, As né? misândricas, não, mas isso aí ficou no passado, não tem… Nossa, não ficou. Não ficou. Mas só pra gente girar a pauta aqui, a gente falou então um pouco dessas ondas e tal. Vocês comentaram das sufragistas e tinha, por exemplo, um grupo de cristãs, Sim. né, que também estavam defendendo ali seus direitos civis, por Isso, exemplo. pra né? você Mas ter eu um… discordo, quero- inclusive, dessa Vamos parte que eu deixar ele discordo. falar. Não, eu só quero entender o seguinte, porque todo mundo chega e fala… só pra gente poder também ir contextualizando, senão fica um samba do Sim. crioulo doido aqui. Eu nem sei se eu posso usar mais esse termo. Acho hoje que em dia, não, acho que né? agora você vai ser cancelado. Mas E eu não posso falar. o voto, então, ele foi uma conquista feminista? Não, a Não. própria Simone de Beauvoir Ela falou fala que- que foi uma concessão Dos masculina. homens. Dos homens. E foram anos depois, na verdade. Mas o interessante é que o texto base, quando foi concedido o voto às mulheres, é da Frances Willard, que era uma mulher cristã. E ela, quando você pega a biografia dela em comparação a Stanton, por exemplo, que hoje é aclamada como uma pessoa que lutou pelo voto, como se ela tivesse sido o nome, o rosto principal da conquista de um voto que nem foi conquistado, que foi concedido, né? A Stanton, ela, na verdade, surge 100 anos, quase 100 anos depois, as feministas dos anos 60 começam a ressuscitar a biografia dela. Então, isso a Ivone Gebara, que é uma feminista cristã, entre aspas, né? Porque não existe feminista cristã. Vamos entrar nisso. Mas ela é uma teóloga, vou usar esse termo que eu acho que é mais adequado. Ela é uma teóloga feminista. Ela tem um livrinho bem fininho que fala sobre teologia feminista e ela atesta isso. Que a Elizabeth Stanton, ela só volta ao cenário, ela só ganha visibilidade quando as próprias feministas, nos anos 60, resgatam a sua biografia que estava esquecida naquele contexto da luta pelo voto. E quem se destaca, foi inclusive a primeira mulher a ganhar uma estátua em homenagem, né, a uma figura feminina que teve uma relevância social, é a Frances Willard, que era uma cristã. E o texto que ela escreve, acho que 40 anos depois, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errando a data, que eu sou péssima com datas. Mas, enfim, o texto da Frances Willard é usado como base para conceder o voto às mulheres nos Estados Unidos. Então, ela era uma mulher cristã, ela não tinha um viés. Inclusive, ela discorda da Stanton no contexto do sufrágio. Quando ela começa a questionar a Bíblia, quando ela começa a trazer essas frustrações pessoais para a pauta e querer colocar no movimento, a Stanton tem ali a sua visibilidade naquele contexto diminuída. Então, quem fez com que ela se tornasse um ícone da luta pelo voto foram as próprias feministas, quando resgatam a biografia dela. Isso acontece muito no movimento feminista, porque uma das propostas da Lerner, inclusive, com a criação do patriarcado, que ela é autora desse livro e tal, é propor para que as mulheres reescrevam a história. Uma das coisas que eu acho interessante que a Lerner fala é que a história da humanidade, ela coloca… faz essa analogia, que a história da humanidade ela foi contada por homens. É como se fosse uma peça de teatro onde os homens são os protagonistas. E, intencionalmente, eles deixaram as mulheres de lado. Ou seja, tudo que nós conhecemos sobre a nossa história, a história da humanidade, é como se fosse um grande complô masculino para esconder as mulheres e colocar os homens em destaque. Então, a proposta do feminismo, que a própria Lerner coloca como uma consciência feminista, veja que é como se fosse uma postura de
abraçar um conjunto de ideias. Eu costumo dizer que é tipo uma conversão. A Bell Hooks, ela chega a usar o feminismo como uma religião. Ela diz que se as mulheres saíssem de porta em porta, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, levando a mensagem feminista para as pessoas se converteriam a essa mensagem. Então, elas têm essa visão de transcendência, de ser uma missionária feminista. Sim. Né? Então, quando você vê que existe toda essa proposta de reescrever a história a partir de um viés feminista, então você começa a entender qual a necessidade até dessa narrativa ser tão dominante na cultura. Porque se isso é pregado de uma forma como se não houvesse contestação, como se essa fosse a verdade e todo mundo precisa abraçar, todo mundo que se coloca contra, como o Arthur falou, automaticamente você é colocado como, nossa, mas você não é feminista, então você é a favor da violência. Você não é feminista, então você não queria que as mulheres votassem. Na verdade, eu acho que ninguém devia ser obrigado a votar. Já começa por Agora, aí. Ô Thaís, me conta uma coisa. A gente geralmente atrela o movimento feminista à esquerda. Se a gente perguntar pra qualquer pessoa na rua, fulano é feminista, você acha que ela votou em quem? Provavelmente no candidato da esquerda. Como que existe esse entrecruzamento, se é que ele existe, quero saber de você, do movimento feminista com o pensamento marxista? Existe essa confluência ou não? Eu posso ser de direita feminista? Como é que é isso? Eu vou apanhar agora, porque eu sou uma das poucas que afirma que existe sim feminista de direita. E é esse ginocentrismo, né? O ginocentrismo nada mais é do que você colocar a mulher como o centro do universo, né? E agora eu tô falando entre cristãos aqui. Isso é antibíblico do começo ao fim, né? Não é sobre nós. Não é por nós. É sobre Deus e é sobre quem Ele é, né? Então, no momento que você coloca uma mulher e exalta essa mulher a uma divindade, e isso a gente tá falando de 1100 e bolinha, né? A gente tá falando de um pensamento que vem muito antes. É um pensamento pecaminoso da mulher se ver superior ao que ela realmente é. No momento que a mulher se coloca como um ser superior que deve ser adorado por todo e qualquer homem, então aí eu brinco que a direita tem muito disso, do cavaleiro branco que vai salvar a donzela em perigo. Não preciso ser salva por ninguém. Eu já fui salva por Cristo na cruz. Você não tem do que me salvar. Ah, não, mas a mulher tem que ser submissa a todos os homens. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Eu só tenho que me submeter ao meu marido. E ele é você, porque o povo não lê o resto, né? E ele da passagem não tem que morrer bíblica. Por nenhuma outra mulher a não ser eu. Exato. E Mas os aí filhos, é machismo benevolente. Mas essa ideia de que a mulher, então, ela deve ser… ela deve ter a prioridade em tudo… Porque ela é mulher. E daí que você é mulher, minha querida? Até onde eu saiba, até a minha Bíblia diz que nós duas somos pecadoras tanto quanto os homens. Então, nós não somos superiores. Então, existe sim uma visão. É o que a gente falou logo no começo. Ora, que põe a mulher como o ser fraco, frágil da relação, que precisa ser cuidado e que precisa ter facilidades para que ela então consiga vencer essa corrida eterna de sei lá o que esse povo fica correndo o dia inteiro. E ora, como o ser forte, empoderado, que os dois estão errados. Os dois que parecem ser opostos estão errados. Então, existe sim, na minha visão, uma feminista de direita quando ela se acha que ela tem direitos porque ela é mulher. Então, por exemplo, você vê isso muito na parte legislativa. Então, por exemplo, numa guarda de filhos, automaticamente quem leva a guarda é a mulher. Como se a mulher fosse a única capaz de cuidar daquela criança. Leis favorecendo mais as mulheres. Totalmente. Né? Então, você tem ônibus, se não me engano aqui em São Paulo, você tem o metrô rosa. Sim, metrô. Você tá assumindo, então, que os homens todos são abusadores. Quem lembra, agora você vai me lembrar disso porque é parte do movimento negro, que você fala bastante. Mas antigamente os ônibus eram divididos, o vagão do ônibus, o ônibus era dividido entre negros e brancos. Ai do negro que sentasse no lugar do branco, ai do homem que entrar no vagão rosa. Ele já é tido automaticamente como abusador. E a mulher, ela acha que ela é a coitada da sociedade. Ele é um estuprador em potencial. Já tive que ouvir isso, que eu sou um estuprador em potencial. Eu já li uma mulher que escreveu assim, eu falei, negativo, hoje isso me deixa puto, cara. Como assim? É um negócio hediondo, cara. Como assim em potencial? Não tem potencial em porcaria nenhuma, cara. Eu jamais faria algo parecido. Cara, o maior número de pedofilia é de mulher dentro de creche. E eu já vi
deputadas da direita querendo proibir… Mas tem fontes homens, disso, né? Tem. Homens de se candidatarem a vagas dentro de uma creche. Oi? É que eu acho que essas questões são a mais mulher não pode culturais. abusar, no caso. A mulher não é capaz do mal. A mulher isso? não é capaz do abuso sexual feminino. E isso vai contra tudo que as próprias feministas É que isso falam. vai entrar mais numa questão cultural, né? Mas Eu acho que essa parte é totalmente cultural. É que é né? inegável que as mulheres passem mais confiança em relação a cuidar de crianças do que os homens. Então, isso acaba entrando na questão cultural. Mas, quando eu fui escolher a creche da minha filha, a primeira coisa que eu olhei foi câmera. Não, sim, porque existem vários casos que… existe até, inclusive, uma problemática aí… documentada em relação à dificuldade de desenvolver estudos que tracem o perfil da mulher psicopata, por exemplo, e da mulher abusadora. Porque as academias, né, os currais ali de feministas, onde se desenvolvem os estudos sobre violência, sobre abuso, em maioria são encabeçados por feministas. Então, o que acontece? Prioriza o perfil do abusador masculino. E deixa-se de lado esse avanço do estudo do perfil da mulher abusadora. Existem vários casos de denúncias que colocam a mulher como também tia, avó. Isso é muito comum. Babá, Agora, vizinha. a Thaís comentou, então, dessa possibilidade de pessoas mais à direita serem feministas de fato. Eu acho por que, serem… Arthur, eu nunca fui feminista. Nunca fui, porque até não conhecia o termo e nunca me senti fazendo parte de um movimento. Até num barzinho, na época, eu não te conhecia ainda, mas a gente tá falando de 12 anos, 13 anos atrás. E me perguntaram se eu era feminista. Porque eu acreditava que a menor minoria da Terra era o indivíduo. E eu também acreditava que coletivismo é escravidão. E continuo acreditando. Mas o que eu entendi? E aí, eu faço parte ou não faço? E aí, pra eu responder essa pergunta que me foi feita num barzinho aqui na Paulista, eu tive que começar a estudar. E mesmo não me identificando com aquelas pautas, eu ainda assim tinha pensamentos feministas. Reproduzia isso, Olha, né? Cara, a gente tá falando de 1000 anos. Eu posso dizer que eu fui isenta a isso. Eu nunca consegui abraçar o pensamento feminista, mesmo implicitamente. Mas isso Cris, é uma coisa em algum momento, a gente achou, como mulher… E eu tô falando por mim, tá? Eu vou falar sobre mim. Em algum momento, eu achei como mulher que eu deveria ser cuidada por todos. Em algum momento, eu achei isso mesmo. Eu sonhava com o meu príncipe encantado, um cavaleiro branco. Essa ideia das princesas é uma ideia feminista. Claro que ela é. Não quer dizer que eu sou a favor de agora as novas feministas reescrevendo os contos. Eu acho isso uma babaquice tremenda. Mas esse pensamento de que eu não sou tão capaz de cometer uma atrocidade porque eu sou mulher é um pensamento feminista. E eu nunca percebi. Eu já estive Porque em ele já ambientes tá de mulher… impregnado de uma certa forma na sociedade, porque por mais que às vezes você acha, eu não faço parte desse grupo, você acaba reproduzindo em pequeno grau alguma coisa. Eu trabalhei com uma pessoa que era muito querida pra mim. Infelizmente ela faleceu, mas eu recentemente descobri que ela tinha um caso com um amigo da filha dela. Na época ele tinha 13 anos. Meu Deus. Ela enfiava ele dentro do carro e levava pro motel. É uma amiga minha. Eu nunca soube disso. E pras outras, tava tudo bem. Teve um caso na Inglaterra, não faz muitos anos, em que uma babá foi levada a julgamento. Isso repercutiu o mundo todo. Porque ela abusava de um menino de 10 anos. Não é? E a mãe desse menino levou a julgamento, mas o pai era contra acusar essa babá. E ela foi inocentada. Cara. Por conta dessa questão de, meu filho. Eu já briguei com várias pessoas, porque eu sou professora. E eu acredito sim no meu papel de autoridade dentro de sala de aula e responsabilidade. Então eu sou responsável legal por todas aquelas crianças que estão no meu ambiente de ensino. Não importa se eu sou só 10 anos mais velha. No caso, eu não sou. Sou bem mais velha do que eles. Mas não importa se eu acabei de me formar. Se eu sou ali, eu sou autoridade. Eu me relacionar com um aluno…
pra mim, é uma coisa… Não importa a idade do meu aluno. Ele pode ser maior, ele pode ser repetente, ele pode ter mais de 18 anos, estar ali. E não importa, não é uma questão de princípios, de hierarquia. Um policial se relacionar com uma pessoa que ele tá ajudando ali também é errado. Um médico com uma paciente não é errado. Agora, por que quando é uma professora, isso a gente tem direto nos Estados Unidos, a gente vê bastante dessas informações, a professora que transava com um aluno de 14, 15 anos. E as pessoas aplaudindo. Mas aí as feministas vão dizer que é culpa da sociedade patriarcal machista. E se fosse um professor homem com uma menina? Coloca um homem como nessa condição de… Eu quero perguntar pra você, Cris. Cedo e tal. A Thaís comentou, então, dessa possibilidade de haver umas feministas à direita. E eu quero puxar agora o papo pra você com relação a… Tá, e feministas cristãs? Você fala muito sobre isso. Existe essa possibilidade? Eu posso ser uma feminista e cristã ao mesmo tempo? Vamos lá. Cristãs pelo direito de abortar, qual que é? Mas existe. Não, Você tá brincando, mas de verdade, tá? Só pra te avisar, tem protestante católica, só pra te avisar. Não é só um meme. Tem tanto no meio católico como no meio evangélico. E eu acho que esse assunto é o que… consegue nos unir em pautas culturais e sociais, né? Católicos e protestantes, no sentido de nos posicionarmos num movimento contracultural. E é até legal a gente estar aqui, né? Falando disso, porque… Desse lado tem protestante, desse lado tem católico. É engraçada mesmo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Nossa, eu acho que a gente não vai discordar de nada no que diz respeito ao feminismo. Né? Acho difícil. E eu acho que isso é muito legal, porque… se vocês me permitem, tentar explicar isso da forma com que eu passo para os meus alunos, que eu acho que é uma forma que fica mais fácil da gente entender. Por isso que essa questão das ondas, e aí eu vou tentar fazer um gancho com tudo que a gente falou aqui para tentar esclarecer isso. É por isso que essa questão das ondas, ela é classificada como simplista e a gente precisa abandonar e usar apenas para uma leitura didática. Ela é legal para uma leitura didática para a gente saber quem foram os nomes mais importantes em tal época, em tal época, em tal época. Essa leitura didática, ela é importante… Esquemática só. Exatamente, para a gente compreender de uma forma simplista. Mas de uma forma mais aprofundada, e eu acho que até vai explicar um pouco o porquê que a Thaís considera que possam existir feministas de direita, né? É claro que, teoricamente, feminismo é de esquerda. Né? Por quê? Porque existe ali uma ideologia política por trás, um porquê de lutar por pautas políticas, né? Não tem como você ser feminista, por exemplo, segundo a Bell Hooks, e ser contra o aborto. Se você é contra o aborto, você é automaticamente antifeminista. Não é? Então, existem fundamentos que sustentam essa teoria. E esses fundamentos são todos progressistas. Então, não tem como você, politicamente, ser feminista e ser um conservador. Politicamente. Pode ser a casca, aquela fantasia, né? Ou você não entendeu o conservadorismo também. Ou não entendeu o feminismo. Ou não entendeu o feminismo. Ou você não entendeu o cristianismo. Porque existe essa questão de visões e ilusões políticas, né? Porque eu conheço feminista conservadora de direita que fala que é contra o aborto, mas… Sim, e aí… dependendo do caso, é a favor. Sim. O estupro… e eu sou contra em todos os casos. Eu já fiz uma live com você sobre isso, com você sobre isso. Não existe opção de um favoritismo do aborto ali. Mas enfim, continua. Mas eu acho que isso fica fácil de entender quando a gente começa a entender o feminismo como um movimento sistêmico, conceitual. Como o cristianismo, por exemplo, e aí respondendo se existe feminista cristã. O cristianismo, aqui temos protestantes e temos católicos. Independente das divergências doutrinárias, existe um fundamento em que nós todos vamos concordar. Uma pessoa. Não é? Jesus é Deus encarnado, é filho de Maria que teve ele a partir do milagre do Espírito Santo enquanto virgem. Isso a gente não vai discordar, nunca. Nunca. Né? Se entrar uma pessoa aqui agora e questionar se algum de nós nega essa fé, ou nega ou morre… Você não é cristão. Eu acredito que a gente morre junto. Né? A gente morre junto. Então, existe um fundamento que determina o que é cristianismo como um sistema conceitual.
Esses fundamentos, eles vão dar base para todas as outras vertentes, concordando ou discordando. Os ortodoxos, os católicos romanos, os protestantes, os pentecostais, os carismáticos, os coptas. Existem divergências doutrinárias, não é? Mas os fundamentos são os mesmos. O feminismo, se a gente observar por essa ótica, também existe um fundamento, os fundamentos dos quais nenhuma feminista discorda. Vai ter uma linha que é mais radical, outra que é mais branda, mas no final das contas é tudo... Todo mundo tem que concordar que existe um sistema comandado por homens para oprimir mulheres. E que é o sistema patriarcal. Patriarcal, opressor. Heteronormativo. E que esse... E branco. Exatamente, branco. Por favor. E que esse sistema... ele precisa ser combatido. Então, você é feminista se você reconhece esse sistema opressor e você se posiciona politicamente para derrubá-lo. Então, pode existir inúmeras vertentes, feminismo negro, liberal, o que for. Todos acreditam nisso. Todo mundo acredita, todo mundo vai acreditar na mesma coisa. Sim, é o tutano. Senão você não é feminista. Isso quem diz são as próprias teóricas. A própria Lucy Daylop, mesmo que eu já citei aqui, ela diz que existe um ponto em comum entre todas as feministas, é que elas acreditam que elas estão em desvantagem aos homens. Certo. Então, existem fundamentos. Bell Hooks diz, se você for contra o aborto, você não pode ser feminista. É um fundamento. Não é? Então, nesses fundamentos estão... Ali vai crescer o predinho, né? Vai ter várias... Uma outra coisa que tem que falar também é sobre a liberdade sexual. Todas as feministas são a favor da liberdade sexual. Sim, ponto. sim. E inclusive as cristãs. Exatamente. As cristãs, né? Então, partindo dessa ideia de fundamento, o feminismo pode ser visto também como uma religião. Não é? Ele tem as suas... Seus dogmas. E tem as suas papisas também. Exatamente. Então, a partir dessa visão que a gente adota, né? Que alguns chamam de cosmovisão, como eu entendo o mundo e como eu me entendo no mundo. Todo mundo vai ter o óculos para enxergar o mundo e se enxergar nele. As feministas têm o delas. Tem uma palestra que rola no YouTube com uma feminista que ela não fez nada de relevante, mas enfim, eu acabo citando o nome dela porque a palestra é dela, que é a Joana Búrigo. E no final dessa palestra, ela fala sobre feminismo e gênero, conta ali a experiência dela como feminista, e bem no final, ela fala o que eu acho que conclui essa questão. Ela diz que o feminismo é como se fosse uma lente pelo qual você vai enxergar o mundo não a partir das suas percepções pessoais e nem a partir das suas concepções pessoais. É a partir daquilo que o feminismo vai te apresentar ao mundo. Então, Ou seja, basicamente uma religião mesmo. Uma religião. Então, a leitura do mundo, a partir do viés feminista, ela é feita por pessoas que conscientemente adotam esse sistema conceitual, e aí entra a questão das pessoas que, de forma inconsciente, implícita, elas não têm consciência de que elas estão adotando alguns desses dogmas. E aí, pode sim, uma pessoa de direita, uma pessoa até que se reconhece como cristã, se identifica... Ai, toda hora eu bato aqui, gente. Eu sou muito atrapalhada. O cara do áudio já tá, meu Deus do céu, tremendo. Vai entrar, sai, cristã. Mas, enfim, pessoa que fala com a mão, né? Ela devia ter amarrado a mão pra trás, mas tudo bem. Então, a partir dessa concepção, é possível, sim, que uma pessoa seja cristã e se entenda como feminista. Daí, se ela é uma coisa ou outra, é aí que a gente tem que se questionar. Não tem como ela ser verdadeiramente cristã e verdadeiramente feminista. Então, o que eu percebo das feministas cristãs, né? E eu costumo dizer que são feministas na igreja, porque a feminista tá dentro da igreja, não necessariamente ela é cristã. O que eu percebo é que essas mulheres, conscientemente ou não, elas estão muito mais voltadas aos dogmas e os fundamentos do feminismo do que do cristianismo. Então, é por isso que eu atesto que não tem como você ser feminista e cristã. Porque quando você conhece os fundamentos da sua fé e quando você conhece os fundamentos do feminismo, os dois não são até porque, compatíveis. meu Deus, que hierarquia é essa pra uma pessoa que é cristã? Coloca os dogmas do feminismo acima dos dogmas Mas da aí que religião. tá, a Bíblia já dizia isso.
Não dá pra servir a 2 senhores. Ao mesmo deles, tempo. você vai ter que provar sua lealdade. E aí E entra quando a você questão... entra… Desculpa, Cris, rapidinho. Quando você fala do feminismo e do cristianismo, cara, a gente tá falando de uma salvação. É uma salvação. Se o sacrifício de Jesus, eu já ouvi isso de uma feminista cristã, entre aspas, porque aquilo lá… A Cris, eu mandei esse áudio pra Cris na época. Que ela falou que a morte de Jesus foi um fracasso. Nossa, não entendeu porcaria Ela é nenhuma. professora de uma faculdade metodista de teologia. Oh, meu Ela falou por 3 vezes que a morte de Jesus foi um fracasso. Pra ela, a morte redentora de Cristo, que me arrepia toda vez que eu falo isso, que eu falo pra minha filha todos os dias, para que ela… E eu oro pra que ela tenha um encontro pessoal e íntimo com Deus todos os dias. Eu quero que a morte de Cristo na cruz seja suficiente pra ela, para que ela não precise procurar mais nada. Eu tive todos os meus pecados perdoados naquela cruz. O que mais que eu preciso? Uma massagem? Cappuccino? Um tapinha nas costas? E ela ainda falou isso. Se Chazinho, biscoito. ele morreu do jeito que morreu, fazendo o que fez pelas mulheres. E imagina se ele tivesse feito mais. O que mais que essa mulherada precisa? E é por isso que eu falo, não dá pra você servir a 2 senhores. Porque em algum momento, um deles vai te pedir a lealdade. E você vai ter que mostrar a quem você serve, a quem você dedicou sua vida. E uma das coisas que eu falo é sobre isso também, quando eu falo com os meus alunos, ou quando eu falo meus alunos, não é em sala de aula, por favor, é aqui no meu curso de feminismo, que são coisas separadas. Eu não misturo as coisas, eu tô lá pra trabalhar e eu tô ali pra, me contrataram pra falar de assunto do feminismo, são coisas diferentes. Mas quando eu converso com os meus amigos e falo sobre isso, eu sempre falo o seguinte: o poder da mulher foi dado na cruz. A mulher cristã tem um poder, ela tem autoridade, dada por Cristo, na cruz. Eu não preciso de uma muleta. Jesus me curou como paraplégico e me fez andar. Eu não preciso da muleta. Desculpa, gente. Ela tem lugar de fala aqui. É que eu sou politicamente A Cris incorreta, tem eu lugar posso de falar. fala nesse assunto aí. É só pra descansar. Mas Ela tava muito séria aqui. eu não sou séria desse jeito, eu não tô me reconhecendo. Mas Ela já se descreveu, já. eu já falei que eu sou Ela já politicamente deu correta. crédito. Mas sabe o que é isso engraçado? Hoje eu tô conhecendo você pessoalmente, Cris, mas eu vi você quando você veio da última vez gravar o documentário aqui de feminismo. Inclusive, pessoal que ainda não assistiu, a gente tem um documentário sobre feminismo, né? Que é a Face Oculta do Feminismo, tá no nosso streaming. Só assinar, o QR Code tá na tela, link na descrição Gente, pra vocês sotaque assistirem. de carioca é difícil, né? Streaming. 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 Eu não Não achei fala tão muito, ó. Eu chiado, acabei né? de descobrir que ele Mas é eu não carioca, porque sabia. eu não... Nossa, ele é muito carioca. Mano, meu Deus do céu, agora virou um bullying como carioca. Desculpa. Eu não sabia que você era cadeirante, Cris. Eu não vejo, assim, você não utiliza disso, sabe, como se fosse algo… Ai, isso é uma coisa que Me é… ouçam. Sabe, que eu sou uma minoria, que isso é um problema, que isso… Sabe, eu não A vejo Cris, você tá em falando algumas sobre… caixinhas, cara. Ela fez tique em algumas caixinhas já. Por isso que eu eu deixo não ela sou- falar, mas eu- porque ela tem lugar de Mas fala. eu não sabia, eu descobri assim, eu falei, caraca, É verdade, que legal, eu sou a assim. única porque, negra tipo, aqui, gente. Que é isso? Você é o único homem, mas você é opressor. porque eu você é falei homem que eu branco. sou a menor Ela é a minoria. menor minoria aqui, ó. Mas eu perco porque ela tá grávida, então eu só sou gorda. Como gorda, eu exijo 2 espaços. Mas você sabe E só. que Todos somos E eu minorias sou a aqui. Thaís, mas eu não sou. Menos Só que eu não eu posso tô falar porque ferrado ela aqui. ganha dinheiro com processo, mas né? você Não sabe vale que nada. isso eu acho muito engraçado até assim, porque não é algo que eu esconda e nem se eu quisesse esconder dava, porque você não esconde uma cadeira de rodas, né? O meu Instagram é aberto, o meu feed, eu tenho pouquíssimas postagens, né? Embora tenha crescido o número de seguidores, eu acho que eu tenho em torno de 200 postagens. E mais da metade dessas postagens é da minha vida pessoal. E tem foto minha na cadeira. E as pessoas mas é não uma coisa percebem. que eu não percebi, eu não sei. E tá eu não- tudo bem também se as pessoas não percebam. Mas eu acho engraçado que às vezes quando as pessoas percebem, elas falam, nossa, por que você não falou? E eu acho interessante, por que eu deveria falar, Exato, né? mas exato. É Eu como não se vejo fosse um isso. subtítulo, né? E as pessoas estão tão acostumadas com isso, né? E eu acho que nisso o feminismo ganha Foi muito bom, muito. foi muito bom em porque fazer. Ele dá essa identidade para pessoas que não têm identidade. Eu acho que não só o feminismo, né, mas todo o discurso progressista mesmo. E aí entra aquilo que a gente falou sobre frustrações, né? As pessoas elas não conseguem resolver as suas frustrações. A mulher quer comer sneakers, não quer engordar e quer que o assento do avião seja maior. Filha,
Avião de carga, bem. Eu Aí sei. você vai ser... Eu não falei o nome de Você vai ninguém. ser Não falei o nome de cancelada. ninguém. Ninguém pode processar Galera por no isso. chat E já eu sou deve tá gorda. falando. Obesidade aqui, ó. Tamo Lugar aqui de na fala. obesidade. Cara, só que eu tenho noção. Se eu vou numa loja e não tem roupa pra mim, ou eu emagreço pra entrar naquela roupa, eu procuro outra loja. Eu não vou reivindicar, falar assim, meus direitos. Filhona, não dá pra comprar Quando você tenda na precisa fazer Renner. exame num aras pra cavalo, é porque algum problema está acontecendo. Né? Alguma coisa Exatamente. que você não Eu não cabe em ri, nenhuma gente. Cara, máquina mas, de é, mas, ressonância. mas o feminismo também usa disso da terceira onda em diante, elas fazem isso. Então a mulherada se vê. Gente, olha, desculpa, eu vou te falar aqui agora uma coisa muito triste pra mim. Minha filha fez 2 anos, eu queria uma roupa rosa pro aniversário dela, porque era Pink Farm, eu queria uma coisa rosa. Aí eu achei uma blusa mó bonitinha, do meu tamanho, né? Tipo, tamanho bandeira, assim, achei legal. Comprei. Isso é muito Mano, chegou engraçado. cropped. Que gordo que usa cropped. Antigamente só era roupa curta. Não Por quê? pergunta. Aí agora, automaticamente, o gordo tem que mostrar banha. Eu falo, eu não quero mostrar minha banha. Eu quero esconder a banha. Eu escolhi uma roupa pra esconder a banha, não pra mostrar. Gente, que mania de achar que gordo agora tem que ficar mostrando. E aí você sai na rua, os gordos acham que tá tudo bem. Não, ninguém é obrigado a ver isso. E outra, se É eu a olhar relativização, com né, da cara beleza. feia, não vem achar ruim comigo. Então a mina pinta o cabelo de azul, faz dread, usa umas roupas bizarras e ela não quer que ninguém repare. Então por que você sai assim de casa, Smurfette? Mas é a tal da relativização mesmo da aquilo, beleza, né? Hoje. E Então, não, hoje não só essa questão da beleza, né? Mas a questão da frustração mesmo. Eu bato muito nessa tecla. Porque as pessoas... Ai, gente, de novo, eu tô batendo aqui. Ó, vai batendo. né? Calma aí, ó. Vai. Pronto. Fiz também. Bate também, Thaís, pra gente. Mas essa questão é muito... Eu costumo dizer muito pro pessoal que me segue, né? Quando as pessoas... Nossa, você não fala muito sobre a sua lesão e tal. Não é que eu não falo. Saiu na Veja já essa história? Eu já saí no Estadão, Foi na Veja, na não foi na UOL. Veja? Não, na Veja não. Foi numa revista própria, porque eu fazia monstros de pelúcia, né? Eu tinha uma marca própria onde eu fazia o que chama Toy Art. Então, eu fiz por muito tempo, eu tive uma marca, uma empresa, que eu produzia monstros de pelúcia. Então, era um universo bem próprio, bem... Nossa, tão específico. bem Bem legal. específico, mais esse mundo de mas é uma games coisa meio e tal. geek, assim, meio cultura pop e tal. Tipo isso, eu já fiz os personagens de um jogo online, já fui contratada pra fazer. Que isso? Eu não sabia dessa parte. Uma coisa meio otaku, meio tipo nerd. isso, Então, porque a gente é do dinossauro, né? Tem muita gente que fala de Tempo na feminismo que entrou internet. agora, assim, acha que... Mas que jogo que era? Era aqui, um ó, jogo dinossauro. chamado Stone Online. Eu nem sei se ele chegou a vingar, Nossa, não mas faço a mínima ideia. eu fui contratada por uma empresa aqui de São Paulo pra fazer e fiz esse. Foi na. Esqueci o nome da feira, acho que Brasil Game Show. É uma Deve dessas ser. feiras de jogos, de games, enfim. Então, na verdade, eu comecei na internet, ganhar um destaque na internet, a partir do meu trabalho com monstros de pelúcia. Né? Olha Que era- só. Que era algo. Era algo De completamente. monstros de pelúcia para monstros da verdade, da tipo realidade. Monstros peludas. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo Seremos assim, pro cancelados, já era. empoderamento feminino de não raspar o baraço. Nossa, como ela é boa. Nossa, que mulher fenomenal. Então, como eu já saí Estadão, já saí UOL por conta disso, e era muito interessante, porque sempre quando jornalistas, né, mulheres, me procuravam pra falar do meu trabalho, normal, falava do meu trabalho, e eu nunca tive problema de falar sobre a minha lesão, porque é algo que faz parte da minha vida, né? Não tem por que eu não falar. Só que se o foco era o meu trabalho, e as pessoas me faziam perguntas sobre o meu trabalho, eu ia falar sobre o meu trabalho. E aí, quando elas colocavam a manchete, o que elas me perguntavam, elas colocavam tal, mas sempre a notícia... Chamada, né? Cadeirante, não sei o quê. Faz Mulher- monstros de pelúcia. mulher cadeirante. Então assim, não tem problema. Pra mim não tem problema. Mas eu sempre achei isso muito curioso, né? Porque existe esse discurso de a sociedade nunca é assim, fizeram a sociedade uma reportagem é... positiva a meu respeito. Era sempre assim, mulher antifeminista é expulsa de tal lugar. Então, tipo, eles faziam pra achar que a culpa era minha, né? Foi ela que causou todo o barraco. Até a primeira entrevista que eu dei como antifeminista, que eu nem fui descobrir que eu era antifeminista porque a jornalista me identificou Te assim. rotulou. Tá bom, então eu sou. Foi como toy designer mesmo, que ela me procurou. Acho que eu escrevi alguma coisa pra aquela página do Facebook que era Mulheres contra o Feminismo, que era uma página Lembro. grande e tal. Antiga, né? Bem bem antiga. De novo, né, gente? Aqui. E aí ela viu algum texto meu lá e
chegou ao meu nome, acho que porque viu alguma coisa dos monstros e tal. Eu acabei dando a primeira entrevista sobre antifeminismo, que saiu, acho que na Folha de São Paulo, não me lembro, como toy designer, né? Porque eu fazia monstros de pelúcia. Mas enfim, a gente até mudou de assunto aqui falando de mim. Mas aí só pra concluir essa questão do feminismo e cristianismo, que encaixa aqui no que eu tô falando, é o que eu costumo dizer sempre. A nossa vida é um drama moral, a vida de todo mundo é um drama moral. E se a gente não tem essa consciência de que a nossa vida é um drama moral, a gente vai ficar preso nas nossas frustrações. As nossas frustrações vão definir quem nós somos. Né? E eu costumo dizer que todo mundo tem capacidades e limitações. E eu acho que o segredo da vida, né? Se pode se dizer assim, me senti uma pessoa velha agora. O segredo da vida. Mas eu acredito que o segredo da vida mesmo é você saber quais são as suas capacidades e você conseguir se adaptar às suas limitações. E eu acho que isso serve para todo mundo. Então, isso é algo que eu sempre tive comigo, muito por conta da fé que eu professo. E eu vejo o cristianismo muito me acordando para essa realidade. A vida é um drama moral. E aí entra no que você falou da feminista ver a morte de Cristo como uma derrota. E para mim é a vitória. Porque me diz que aqui não é o fim. Aqui eu posso ter uma vida limitada. Ou eu posso ser agraciada com um milagre. Que bom, né? A gente, como cristão, a gente crê em milagres. Mas se isso não acontecer, então eu vou viver frustrada? Não, porque a morte de Cristo me dá a esperança de que a minha vida não acaba aqui. Então, a partir dessa visão que o cristianismo me dá, e eu acho que as pessoas, por não se aprofundar nos fundamentos, como a gente conversou sobre isso, as pessoas, elas se apegam nas suas frustrações, não se adaptam às suas limitações, não focam nas suas capacidades, e aí vem o quê? Os discursos ideológicos que vão dizer quem você é. E que raptam também a emoção daquelas pessoas ali, porque ela tá se sentindo não é mais sobre frustrada Cristo, também, não é mais sobre Deus, é sobre eu. E assim, as mulheres não entenderam ainda que o maior opressor da mulher é o pecado. Sim, aí entra no que você falou, Thaís. Você não tem, o homem não te oprime, quem te oprime é o pecado. E só há perdão pro seu pecado que você cometeu na cruz, acabou. Agora, por exemplo, a jornalista, ela te rotulou ali como antifeminista e foi a primeira vez ali que você viu, então eu devo ser antifeminista mesmo. Foi. Eu quero aproveitar e perguntar pra você, Thaís, existe então um movimento antifeminista ou isso é uma coisa que tá pulverizado? Você, Thaís, é antifeminista, a Cris é antifeminista. Mas existe então um movimento, assim como existe um movimento feminista, um movimento antifeminista também? Não. Eu vou continuar afirmando que nem eu já afirmava isso lá atrás. E vou continuar afirmando que não. Exatamente porque as pessoas que são antifeministas, de fato, entenderam que elas são uma minoria por serem pessoas. Então, elas são individualistas nesse sentido. Eu e a Cris, apesar de muitas vezes a gente fazer os collabs da vida, eu faço sozinha, ela faz o dela. A gente troca figurinha, mas não… E vocês discordam também, né? E discordamos em algumas coisas. Que é super e tá saudável. tudo bem. E tá tudo bem. Gente, discordar faz parte da vida. Não sei que câmera que tá, mas faz parte da vida e tá tudo bem. Essa aqui. Tá tudo bem. Até não se mesmo preocupe porque se com a gente isso. não tiver esse olhar crítico dentro daquilo que a gente concorda, eu acho que a gente estaciona. Exato. Né? Se eu olhar pra ela e achar que ela não tem nada pra me ensinar, e ela olhar pra mim e achar que eu não tenho nada pra ensiná-la, eu acho que a gente vai ficar sempre… rodando em torno de um assunto e não vai desenvolver como se soubéssemos esse assunto. 100% de todo o assunto, né? E aí, como se a pauta fosse única e exclusivamente nossa. Sim, Não, essa e questão não é. da feminista de direita, por exemplo, né? Como ela citou. Eu posso não fazer a mesma afirmação que ela no sentido de posicionamento político. Porque eu acredito que o feminismo tem as suas características progressistas e são muito claras. Mas, ao mesmo tempo, eu também parto da visão de que o feminismo é um sistema conceitual. E por ser um sistema conceitual, ele também exige um posicionamento, como eu disse, implícito ou consciente ou não, dessa rebeldia e transgressão. Então, o coração rebelde e com uma postura de transgressão, ele é nato do ser humano. E aí entra a narrativa bíblica.
né? Que como cristãos, nós acreditamos na queda. E por princípio, o progressismo, ele questiona a ideia da queda. Porque a ideia da queda traz culpa ao homem. E por trazer culpa ao homem, então, limita o homem naquilo que ele entende que ele precisa ser livre, que parte ali, então, para a questão sexual como o ápice dessa liberdade. E aí também entra naquela coisa da sociedade que está te dizendo como você deve agir, né? E não é a sua natureza pecaminosa. Então eu acho que o feminismo, ele não é só o braço feminino da revolução sexual, como ele foi o braço que trouxe a revolução sexual para dentro da casa. Porque antigamente a revolução sexual era mais externa. E hoje você tem uma revolução sexual interna, onde a mãe compra camisinha para dar para os filhos. Né? Onde os pais permitem que os filhos usem a sua casa como um motel. Né? Eu prefiro que esteja dentro de casa do que tá fora. Não importa o que tá fazendo, desde que faça dentro de casa. Né? Então, esse pensamento de uma mãe… E normalmente são mães, né, que começam com essa ideia de que o filho é transgênero. Normalmente são as mães que começam com essa ideia. É igual o gato vegano, pô. A gente sabe de onde surgiu a ideia, né? Exatamente, de uma mãe de pet. Inclusive, Cris, isso da mãe que fala que o menino é transgênero, entrando nessa questão da ideologia de gênero, em que momento que ela se incorporou ou nasceu do momento do movimento feminista? Isso é bem recente, né? Anos 80, 90, que começa essa Judith Butler e toda essa Aquela que questão tem do nome, ciborgue a Fire… Shulamit Firestone. Sim, ela era bem pesada. Bem doida. Ela defendia criar bebês em úteros artificiais, né? E hoje em dia essas ideias já estão sendo, né? Debatidas. Parecia uma distopia, né? E a Simone de Beauvoir também entra nesse… Porque a gente sempre fala Simone de Beauvoir e até agora a gente não ouviu a palavra dela. Foi bom você tocar no assunto. Não, mas até agora a gente não ouviu falar, tipo, Simone de Beauvoir. Porque todo mundo só fala de Simone de Beauvoir, né? Como sendo, sei lá, eu vou fazer papel de advogado do Thiago agora, gente. Por favor. Eu acho que O Segundo Sexo é uma boa obra. É muito bem escrito. Cris, é muito chato. Não, Cris. mas, gente… O livro chato de ler. É muito bem escrito. É muito difícil A frustração dela era porque ela não era homem. Não, sim, mas vamos ser honesta aqui. É muito bem escrito. Você lê os 2 livros, né? Dependendo da versão, tem 2 livros. É um livro muito bem escrito. Ela usa argumentos consistentes. Ela, lógico, quis dar… A histeria feminista em algum momento vai vir. Mas é um livro bem escrito. E eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam, por onde começa? Começa pelo segundo sexo? Eu já pergunto qual é o seu fundamento. Eu pergunto pra pessoa, qual é o seu fundamento? Voltando à questão do fundamento. Porque se eu leio um livro que é bem escrito… Porque a Simone de Beauvoir, ela tem uma diferença entre ela e as feministas que vieram depois dela. O Segundo Sexo, mal ou bem, ele dialoga com todas as produções feministas depois da Simone de Beauvoir. Seja de forma crítica, seja de uma forma em concordância. Não tem como você ser feminista sem ter lido O Segundo Sexo, ponto. Ele parte… a teoria que ela fundamenta ali, eu posso discordar completamente, mas eu posso reconhecer que ela… você comparando o que ela escreve com o que outras feministas escrevem, por exemplo, ela é superior a isso. Ela tem uma filósofa, né? Filósofa francesa. Ela fez o trabalho dela… se destaca. Doutrinatório lá. Exatamente. Por exemplo, ela consegue reconhecer que dentro do cristianismo… a mulher recebeu o status de mais elevado como mãe, como até uma figura elevada espiritualmente, por conta da figura de Maria, por exemplo. Então, ela é honesta. Ela não seria quem é. Ela não teria marcado a história se ela não tivesse falado pelo menos alguma coisa consistente. Mas então não tem só… besteira, porcaria, não vou queimar o livro. Não, é um livro que eu acredito que para estudar o feminismo, você tem que ler tem que passar por ele, tendo um fundamento. Se você ler sem ter um fundamento… Você acaba por se deixar levar pelas ideias. Levar. Por quê? Porque ela é convincente em algumas coisas. Só que o que acontece? Quando ela parte… A primeira linha do livro dela é não se nasce mulher, torna-se Essa mulher. é do segundo livro, tá? Pra quem tem a divisão dos 2 livros, essa é a primeira frase do segundo livro. É que dependendo da versão, são 2 livros. A parte de mitos, por exemplo, do livro dela, eu acho muito boa.
Quando ela discorre sobre mitos, sobre o papel da mulher, como Na o homem vê a mulher. É interessante mesmo. Inclusive, sobre a Simone de Beauvoir, essa questão dela ter desenvolvido ali uma filosofia dentro do segundo sexo. E é daí que surge o conflito que costuma se chamar de conflito indivíduo-espécie. Porque ela identifica o corpo feminino desassociado do sujeito feminino. Ou seja, o ser mulher é uma construção social. Então, o corpo feminino, dentro da concepção da Beauvoir, ele serve à perpetuação da espécie. Então, em algum momento, a mulher vai estar desassociada do seu corpo. Essa é a semente da ideologia de gênero, Exatamente. né? E também do aborto. Porque a partir do momento que ela desassocia o corpo feminino do sujeito mulher, ou seja, o seu corpo não representa a sua identidade biológica. Né? Existem funções no seu corpo que não servem ao indivíduo. Por exemplo, quando a mulher amamenta, para Beauvoir, é quando ela está desassociada do seu eu verdadeiro, ou seja, a amamentação da mulher, ela desassocia a mulher da sua essência. Por quê? Porque ela serve à espécie, não necessariamente ao indivíduo. Então, desse conflito que ela gera entre corpo e espécie, que é chamado de ser humano fragmentado, né? É quando você olha para o ser humano e não vê um valor intrínseco nele, ou seja, o seu corpo não corresponde à sua essência. Né? Então, a partir disso, se desenvolve toda a ideologia de gênero, e depois que vai explodir nos anos 80, 90, com a Judith Butler. Tá, mas aí você comentou do aborto, eu quero entender, então, de onde é que o aborto entra nisso? Porque a gente... Eu tenho uma pergunta antes do aborto. Por favor. Se não existe mulher, porque afinal de contas, Numa então você construção, constrói, blá. Então o feminismo defende o quê? Se a mulher é um seres- macho castrado, Seres que não são homens brancos heteronormativos cisgênero. Ah, tá, Sim. entendi. Direito das mulheres, mas não porque você sabe tem dizer o que é uma mulher. Não, mas Aí- a Simone de Beauvoir, por exemplo, não era a favor das mulheres trabalharem em casa. Ela falou assim, nós não podemos liberar as mulheres para trabalhar dentro de casa, porque se você der essa opção, muitas escolherão ser. Então, ela já sabia da natureza feminina, de opção. De você pode ser o que você quiser, desde que... O que você quer, seja o que eu quero. mas aí ela coloca essa questão de fazer coisas de casa, trabalho doméstico, como uma imposição social, né? É como se toda a inclinação feminina, até a maternal, fosse uma imposição patriarcal. Né? E essa questão do patriarcado é muito interessante. Eu fiz um curso com uma antropóloga bíblica, historiadora das religiões, a professora Lindsay Meyer. Gosto muito dela. E ela é especialista em a história das mulheres no cristianismo, o sagrado feminino. Então, é muito interessante. Tem uma live com ela, não tem? Tenho. É muito interessante os cursos que ela dá, né? A linha que ela desenvolve para a gente compreender algumas questões sem o viés feminista. Né? E uma das coisas que ela aborda é sobre essa ideia de patriarcado. Ela é muito recente, ela surge no século XIX. Porque quando sociólogos que estudando a cultura grega, romana, eles identificam que ali então existia um patriarcado. Por causa do direito romano pater familias, por conta até da maneira com que a sociedade grega se ajustava, né? Que tinha o pai que representava não necessariamente o pai de família, mas um orientador daquele menino, né? Dos meninos que eram do Estado, dos meninos que eram da comunidade. Então, existia ali um tutor que era responsável, inclusive, pela iniciação sexual desse menino. Né? Então, a figura do pai dentro da cultura grega tinha muito mais a ver com aqueles meninos da comunidade, do Estado. E o pater familia, dentro do direito romano, era o homem que exercia poder sobre a mulher, os escravos, os seus bens. Então, a partir dessa visão sociológica ali, dentro do estudo dessas duas culturas, estabeleceu-se, então, que aquilo era um patriarcado. E como a narrativa bíblica já colocava, apontava para os patriarcas, e não necessariamente patriarcado, fez um balaio de gato. Você que fala de português pode chegar nesse conceito. É uma ótima. Acabou se misturando ótimo tudo. exemplo. Só que o interessante é que
os patriarcas citados na Bíblia, por exemplo, eles não faziam referência aos mesmos costumes dos gregos, dos romanos. Sim, mas enfim, pega o mesmo nome ali, já coloca toda a culpa do mundo ali dentro. Eles com certeza Gostei tinham... do eram malabarismo. loiros do olho claro. Até mesmo porque na Bíblia tem uma coisa que eu acho muito interessante, que as tendas eram sempre no nome das mulheres, né? A tenda de Sara, por exemplo, quando o anjo visita Sara para falar que Abraão e ela teriam um filho. A tenda era sempre das mulheres, porque as mulheres era uma família judia ali, do começo de Israel, né? Elas tinham uma configuração diferente. É bem diferente. Né? E até por isso que a própria Beauvoir, depois voltando ao assunto da Beauvoir, quando fala de cristianismo, ela aponta isso, né? Que no cristianismo, essa questão de homem e mulher não é tão abordada, porque é muito mais a questão do pecador, né? Do pecador e do remido. Mas ela surge com essa abordagem aí de separação do corpo com a essência. Entendi. Né? E nessa separação que vai se desenvolver toda essa... E aí, Isso chega também... Eu quero falar de aborto, mas é só pra gente finalizar aquela pauta da ideologia de gênero. Isso chega também na ideologia de gênero, né? Com essa questão aí de linguagem neutra também, né? De tipo, criança trans, né? Isso vai desembocar nisso aí? Sim. Sim, porque se o corpo... ele não tem um significado intrínseco, se uma mulher não é mulher porque ela nasce com características femininas, né? E se a sua essência ela é imposta por esse patriarcado, por esse sistema que as feministas acreditam que foi estabelecido para oprimir mulheres. Então, se a mulher ela está sendo direcionada a gostar do que ela gosta, a se interessar porque ela se interessa, a querer ser mãe porque é uma imposição de um sistema. Faz um behaviorismo ali, né? Tipo... Então, o que é a mulher, né? E aí a gente chega nessa pergunta do século XXI, é até ridículo, Sim, né? tu A vê gente um se documentário questiona. tipo do Matt Nossa, Walsh, que adorei ele só aquele chega pras documentário, pessoas gente, e Nossa, aquele pergunta: documentário é cara, o que é uma mulher? As pessoas não sabem Tela responder. azul no sistema. E olha como que isso é interessante, né? Eu fico muito assustada com o fato de que o ser mulher está sendo extinto, né? Total. Você não Hoje pode as dizer. melhores mulheres no esporte são homens. E quem Hoje diz... a Miss da, sei lá, Dinamarca, da da Holanda. Holanda, é um cara feio. Pois é, aí... E tu viu a segunda colocada? Linda! Maravilhosa, a segunda Cara, como é que a colocada. mulher fica em segundo lugar, perdendo pra um homem e dá risada? concurso de Cara, mas beleza. eu acho isso No muito concurso de legal. beleza. Gente, eu sou super a favor disso. Bem feito! Bem feito! Começa a se colocar num papel de idiotização da sociedade, é isso que vai colher. Você tá plantando idiotas. Você tá colhendo idiotice. Bem feito! Tá, e onde é que o aborto entra nisso tudo? Existem feministas... Você falou de... Toda feminista precisa defender o aborto. Então, Sim. acho que a minha pergunta já vai até um pouco enviesada. Porque a minha pergunta aqui é se existem, então, feministas que são contrárias ao aborto. Ou não, no caso, não existe. Segundo a Bell Hooks, não. Se você for contra o aborto como um direito da Você é contra o mulher, feminismo. você é contra o feminismo. Até mesmo porque parte desse princípio do corpo e o sujeito desassociado, desse ser humano fragmentado, essa ideia de indivíduo fragmentado, ela sustenta a teoria do movimento. Então, não tem como você desassociar o aborto como um direito dessa concepção. E aí entra até a explicação do porquê desse meu corpo, minhas regras. Porque se o corpo feminino, ele tem esse entendimento de que ele serve para perpetuar a espécie, como se não fosse uma inclinação feminina, como se não fosse um desejo da mulher ser mãe, como se ser mãe fosse uma imposição social. Então, reivindicar esse corpo, o direito sobre esse corpo, para a feminista faz todo sentido. Não é? Por quê? Porque o corpo é dela, ela tem que decidir se ela vai procriar ou não. Porque dentro da concepção feminista, a procriação, ela faz parte de um sistema opressor. Sabe o que é engraçado, Cris, Isso é que eu louco percebo? demais. muito Sabe o louco. que é muito engraçado? A gente É vê muita droga no recentemente, né, um fenômeno mundial onde todas as mulheres foram aos cinemas vestindo rosa,
toda generalização, claro. Mas, cara, eu vim você de vê um pink hoje, fenômeno... mas fiquei um pouco tímida. Eu fiquei assim, eu tô indo pra Paulista de rosa. A galera vai achar que você tá indo ver Barbie. Vão achar que eu tô no lugar errado, né? Então, Agora, assim, mas é engraçado que você tá falando dessa descaracterização do que é a mulher, né? mas Enquanto aparentemente isso, feminismo não é, mulher não pode usar rosa, né? Eu não tô entendendo. Não, quando a ministra Damares, né, ex-ministra Damares, falou que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, Nossa, a isso casa foi, caiu. cara, um rebuliço social e Eu tal. não assisti o filme, eu quero saber se tem Barbie gorda. Estilo Jubarte. Se não tiver, tá errado, cara. Tá errado. Cadeirante já tem. Tem. Acho que tem a Barbie grávida. Tem. Eu acho que tem a gorda sim. 90, né, Até que já onde eu tem. soube, A tem a Barbie Barbie grávida Tem uma Barbie- é deixada de É, lado. a Barbie grávida, Como ela não é desnecessária, legal. né? Agora, Porque o um que filme vocês tão acham feminista. disso? Mas o que vocês acham disso? Do movimento agora global de mulheres indo às salas de cinema, relembrando uma nostalgia de brincar de boneca e vestir rosa, e aí? Então, mas você planta idiotice, você vai colher idiotice, né? Acho que são duas coisas aí, né? A Cris recentemente fez uma postagem sobre as Barbie. A história da Barbie é muito interessante, muito legal pra quem não. Da Lily, né? Pra quem não leu, vale a pena a leitura. E sempre foi sobre revolução sexual, sempre foi sobre uma liberdade sexual. A origem da boneca, ela era uma boneca erótica. A Cris Foi uma boneca feita por homens para homens. para homens. Ela literalmente era um objeto de erotismo, né? Como é que você falou? Que o pai que dava… Como que é? Era como se fosse uma sátira masculina, né? Até uma crítica ao comportamento feminino do pós-guerra ali na Alemanha e tal. Como se mulheres… Por mais que fossem independentes, elas eram interesseiras. Então, era meio que uma sátira de jornal que Não acabou tão virando errados. uma boneca. Acabou virando um fetiche. E desse fetiche, a criadora da Barbie viajou de férias para a Europa. Da Mattel, né? E a dona da Mattel foi com a filha… A lenda diz que foi a filha que se encantou pela boneca. Agora… A filha se encantou por uma boneca pornográfica. E aí… Mas não tem nada de errado nisso. Eu acredito que foi o olhar da mãe mesmo como Negócio, né? Porque ela trouxe essas bonecas e transformou essas bonecas… lixou os seios, tirou um pouco dos lábios vermelhos e infantilizou Aí a mais, né? boneca sexual, ela deu o nome da filha, Barbie. Que a filha chamava Não, mas Bárbara. ela transformou a boneca. Aí ela transformou a boneca naquele que a boneca só era de boneca. A Barbie, ela vem pra mostrar que a boneca cresce, né? Porque as bonecas eram só bebês. Aham. Sim, até a Então- cena inicial do filme é uma cena Chocante. até bem chocante, né? Das crianças Destruindo os bebês. Porque a ideia da dona da Mattel era justamente isso. Como uma cidadã americana, né? Ali, final da década de 50. Nossa, então, sonho essas americano. ideias feministas, né? De revolução sexual, de… Mística feminina, né? Emancipação da mulher do lar, né? Tipo, essa imagem de uma mulher mais… independente financeiramente, atrás de uma profissão. Então, eu acredito Eu posso que ser o que eu quiser. Mas assim, se a gente pode falar que o feminismo teve algum sucesso e tal, o feminismo teve um sucesso nisso, porque esse início de filme, por exemplo, ele não é um prelúdio, alguma coisa. Já aconteceu, isso está acontecendo já, Cara, o né? feminismo Tipo, teve esse vários ódio à sucessos. modernidade Faz e tal. 1000 anos que se fala disso. Sim. Tem vários sucessos. A gente não pode negar a influência que o feminismo tem na sociedade. É impossível. Eu juro pra você Antes que o não se dia falava que eu li… disso não tanto falava. assim. O dia que eu li uma reportagem, sei lá, faz uns 10 anos, que eu li uma reportagem dizendo que algumas mulheres queriam dinheiro do governo pra ter direito a um período em casa, salvo via CLT, porque ela menstrua. Eu ri na época, achando que era uma piada. Imagina que alguém vai um dia propor um negócio desse de verdade. Recentemente foi proposto que as mulheres têm uma licença menstruação. Então, assim, se você for parar pra Nossa, isso é pensar, ridículo, eu meu às vezes Deus. me sinto que eu tô morando num lugar que… Nárnia. Porque não faz o menor sentido. Eu tô vendo coisas hoje que eu só lia e ria, achando que isso nunca iria acontecer. Não, a gente nem precisa ir muito longe, claro, porque assim, eu lembro, por exemplo, a minha mãe assinava às vezes algumas revistas e tal, né? Revistas femininas. Glamour, revistas aquelas femininas, coisas. cara. E tipo, eu pegava às vezes, dava uma olhada, folheava os negócios, e eu percebi
percebi, cara, e olha que eu não tinha uma visão muito politizada do mundo, essas coisas todas. Isso foi crescendo muito rápido nos últimos anos pra cá. Cara, eu percebi, e era notório, que nessas revistas, né, começou a aparecer, às vezes, uma reportagem, um negócio já enviesado, feminista. Hoje é escancarado que você pega e a revista inteira é feminista. A revista inteira, tipo, não tem, sei lá, não tem nem mais foto de homem, não pode aparecer. Todas as fotos com modelo, tá tudo mulher. Entrevistamos uma empresária mulher que está vencendo o patriarcado porque ela é CEO da empresa X. Mas eu acho que... Virou essa coisa, ficou até... É uma coisa que é tão escancarado e é tão forte na tua cara, querendo incutir isso a goela abaixo, que fica, cara, até minha mãe, que, cara, não sabe nada, minha mãe não entende nada de feminino, não é politizada. Minha mãe não se liga nessas coisas. Minha mãe tá trabalhando, trabalha, sabe, de noite lá, trabalha sábado, faz o trabalho, construiu a vida dela, criou os 2 filhos, eu e meu irmão. Mais ou menos, né? Entendeu? Ela não se atenta pra isso. Até ela deixou de assinar. Ela falou, cara, não aguento. Ela tá, tipo, cara, é só sobre isso. É só uns negócios que, tipo... Cadê aquelas reportagens interessantes? Aquelas coisas de viagem e tal? É só, tipo, ter que ter uma mulher empoderada falando, entrevistando, falou de tal. Olha como ela desbancou homens e não sei o quê. Olha como os homens são uns idiotas. Olha como ela é empoderada, né? Até Entendeu? o filme da Barbie, eu acho que diz muito sobre isso que você tá falando. Porque, por mais que a ideia inicial da boneca tenha surgido de uma mulher ali, de um contexto americano, do final da década de 50, que talvez teve essa ideia com um viés feminista, não, eu não quero que a minha filha brinque com um bebê, porque ela não pode pensar apenas em ser mãe. Eu quero que minha filha tenha uma boneca que ela se identifique como uma mulher independente, que tenha profissões e tudo mais. Por mais que essa ideia tenha sido colocada na boneca, eu brinquei de Barbie, nunca passou isso na minha cabeça. A minha Barbie sempre casou, tinha filho. Ou ela era a sua filha. Exatamente. Arrumava a casa. O que eu mais gostava de fazer era preparar a casinha da Barbie. Era o que eu mais Gente, gostava de fazer. a minha filha, ela adora brincar com boneca. Ela tem tipo uma cozinhazinha, assim, do Mickey, sei lá. E ela faz aqui, papai, ó, comida, Cara, minha papinha. Aí filha... você come você sabe uma que geleca lá. E ela adora brincar de... E você não fica ensinando, você fica, tu tem que fazer isso. Cara, mas ela naturalmente gosta disso. E tem carrinho, mas E a você minha filha sabe que prefere a cozinha também. Tem alguns experimentos que desbancam muito essa questão do cérebro neutro, ou de se você educar uma criança pra ser menino, vai ser menino. Porque tem um livro que eu tenho lá em casa que é sobre a consciência, pensamentos femininos, né? Como as mulheres pensam. Como as mulheres pensam. Não vou me recordar a autora, mas, enfim, comprei num sebo, depois eu passo o nome pra vocês, porque eu não me recordo agora. Mas tem algo no livro que é exatamente isso que vocês estão falando. Porque ela fala que uma das amigas dela resolveu criar a filha dela sem gênero. Sem gênero. Então ela... Roupa sem gênero. Não vou ficar dando só boneca, vou dar um carrinho de bombeiro pra minha filha. E quando ela se deu conta, a filha dela tava embalando o carrinho de bombeiro. E aí essa autora, ela vai desenrolando toda essa questão e ela aponta estudos científicos, tudo que classifica essa questão, que por mais que homens e mulheres tenham mais semelhanças do que diferenças em questão de desenvolvimento intelectual... As diferenças existem, ponto. Diferenças do próprio... Da formação do cérebro. Da inclinação do que meninas e meninos vão gostar, a maneira com que o homem se desenvolve, a maneira com que a menina se desenvolve, a percepção de mundo, né? Teve uma atriz global, que também não vou dizer nomes, mas que deu uma reportagem, que deu uma entrevista falando o seguinte, que ela fica muito frustrada, que a filha dela, apesar de uma educação feminista, prefere brincar de casinha. Sim. Que ela E criou assim, a criança sem gênero e tal. E assim, a mulher ficou frustrada. Que a filha dela é uma menina. É uma menina. Mas talvez esse filme da Barbie venha muito pra essa próxima geração, né? Porque eu acho que a nossa geração brincou de Barbie e no nosso universo a Barbie sempre casava com quem e sempre tinha seus filhos. A Barbie casava com o Max Steel, aí você tá totalmente enganado. É verdade. Mas a gente reproduzia aquilo que a gente fantasiava como criança. Muito daquilo que a gente recebia também das nossas famílias. E eu acho que esse filme, ele vem
até pra dar a personalidade real da Barbie. Quem é a Barbie de verdade? Tipo, vocês estavam brincando errado. Exatamente. E eu acho que causa muito isso. Essas pessoas que foram vestidas de rosa, assistir as mulheres adultas, né, vestindo rosa e tal. É até um reflexo dessa nossa geração também, que é uma geração que não envelheceu intelectualmente. Imatura, né? Uma geração imatura. Cresceu e não envelheceu, né? Não amadureceu. Talvez aquela fantasia de criança, Sim. né? Tô indo lá porque eu brincava muito. E eu acho… Nossa, quando a gente vê Barbie, você fala… Uau, eu brincava de Barbie e tal. Lógico que a gente tem um outro olhar hoje. A gente tem um olhar mais… Mas politizado. tem o saudosismo também, né? E tem o saudosismo também. Só que eu acredito que talvez as pessoas que não tenham essa consciência, como você falou… minha mãe não tem essa consciência política, mas até a minha mãe tá percebendo, né? Sim. E a minha mãe também. Minha mãe já é idosa. Tem Agenda correndo. 76 ali. anos, mas Mais. nem a minha mãe já percebe. Isso aí é feminismo. Ela já identifica, né? As crianças, né, que Nada a convivem. ver. Eu tenho uma sobrinha com 7 anos. E ela já identifica. Porque ela convive, escuta, ela já consegue identificar. Ela vê que vai contra aquilo que ela tá… Pois já nos encaminhando pro final e já trazendo essa questão da Barbie também… Em todos os livros feministas, todas as autoras feministas reforçam, como também se faz no marxismo, a importância da escola. Como a escola tem um papel fundamental nessa… Porque senão o menino chega em casa e ele vai aprender… A menina, na verdade, vai chegar em casa e vai aprender todos os valores patriarcais, opressores, E aí ela chega à escola, ela tem que ter algo que faça um contrabalanço disso. Então, eu estou pensando no pai que está ouvindo isso agora, está assim, desesperado. Porque ele tem uma filha de 12, 13 anos, ou mais novinha, de 9, 7, sei lá. E quer dizer, ela pode ser influenciada a qualquer momento. Ou um menino que está sendo emasculado por essa cultura. Preocupado, então, esse pai com a escola e preocupado com a internet. Porque ainda que ele coloque o filho dele na redoma, numa bolha, se ele tiver acesso à internet, ele vai ter acesso a tudo isso que nós falamos 24 horas por dia de bombardeio. Então, nesse contexto, que recado vocês deixariam para os pais? O que vocês diriam para eles? Pai, mãe. Você pode falar diretamente com ele aqui, ó. A câmera tá ali. Aqui? Eu sou mãe de uma princesa de 2 anos, a Milena. E ela veio a muita luta. Quem me acompanhou nas redes sociais sabe que foi difícil. Hoje, assim que a gente chegou, a Cris falou, orei tanto por você. A irmã da Cris falou, nossa, eu orei muito por você. Eu quase não segurei a minha filha no colo. E hoje eu pego ela no colo e eu olho pra responsabilidade. E às vezes o medo enche o nosso coração. Lara, não se apavore. Vai dar tudo certo. É difícil. Mas você tem que ser intencional na educação dos seus filhos. E eu, como professora, falo isso para os pais dos meus alunos. Você não pode terceirizar a educação dos seus filhos. E eu não tô falando, poxa, eu trabalho, eu não tenho como fazer homeschooling. Ok, a homeschooling não é para todo mundo mesmo. Eu não consigo imaginar todo mundo fazendo homeschooling. E eu sou professora, eu gosto de escola. Eu gosto do ambiente da sala de aula. E tá tudo bem você botar o seu filho numa escola. Só que isso não quer dizer que a educação dos seus filhos está na mão dos professores ou daquela direção. Você tem que ser o pai e você tem que ser a mãe. Para fazer isso, dá muito trabalho. A minha filha tá numa creche? Tá numa creche. Quem dá a educação para minha filha sou eu e meu marido. Hoje, para eu vir aqui, ela ficou com a minha mãe. Hoje ela tá desaprendendo tudo que eu ensinei na última semana. Por quê? Ela tá com a avó, faz parte da vida. Minha mãe não tá ali pra educar a minha filha. Eu estou ali pra educar a minha filha. Então não terceirize a educação do seu bem mais precioso. E não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de estabelecer limites. Se você não sabe o que o seu filho está vendo, você é o errado. Se você não sabe o que ele está lendo, você é o errado. Você não precisa botar o seu filho numa redoma. Afinal das contas, nós lemos feministas e não nos tornamos feministas. Eu estudei o outro lado. Pra gente se ver como um libertário, a gente teve que estudar o libertarianismo e o socialismo para ver o que é o oposto. Pra gente se dizer de direita, a gente tem que conhecer a esquerda. Como é que você vai se posicionar sem saber o que você acredita?
Mas não tenha medo de ser o pai e a mãe. Eu falo isso direto. Gente, toma as rédeas da sua vida nas suas mãos. Deus te deu um papel ali de pai e de mãe. E aquilo ali não tem outra pessoa na terra pra fazer. Senão ele teria dado pra você, ele teria dado pra outro. É o tipo de coisa que você não terceiriza. Você pode contratar gente que saiba melhor matemática, espanhol, inglês, português, enfim. Mas a educação, os princípios e os valores, se você não vive aquilo, teu filho nunca vai ser o que você quer que ele seja. Agora, não adianta você pregar uma coisa e viver outra. Você tem que ser aquilo que você quer que o seu filho seja. Então, é difícil. Autenticidade, né? Muito difícil. É muito difícil. Porque esses dias eu falei uma palavra que eu não quero que saia da boca da minha filha. E ela tava do meu lado. Nossa, saiu. Mas em questão de segundos. E quando ela viu que ela não podia, aí que piorou. Aí que ela queria mesmo. Aí é que ela queria mesmo. Só que pergunta se ela assiste televisão. Ela assiste o que eu deixo ela assistir. Pergunta se ela escuta música. Ela escuta a música que eu deixo ela escutar. Ela não tem liberdade. Ah, mas ela só tem 2 anos. Tá bom, eu tenho um enteado. A mesma coisa, a regra funciona pra ele também. Ah, quero assistir um filme com vocês. E às vezes ele vem, os meus amigos estão assistindo um filme, quero assistir com vocês. Quando ele fala o nome do filme, eu falei, aqui nessa casa você não vai assistir. Porque não é um filme pra você, não foi feito pra você. Você não tem idade, nem maturidade o suficiente pra entender aquele filme. Então, o meu conselho para os pais é não terceirize a criação dos seus filhos. Maravilha. Em nenhum momento, não abra mão. Abra mão de todo o resto, menos da educação dos seus filhos. Porque deles você vai dar conta a Deus, do resto não. Antes de a gente passar a palavra pra Cris, como é que a gente acha nas redes sociais? Ah, Thaís Azevedo, né? Vai estar aparecendo também aí na BAG tela. Thaís, eu sei que eu já fui mais ativa nas redes, eu só quero falar isso porque é importante, muita gente me pede, e aí, você não vai voltar? E aí, você não vai voltar? Vou e não vou, tá? Hoje eu tenho vivido uma vida baseada numa pregação do John Piper, que diz o seguinte, a vida do cristão ela tem que ser uma fartura, um banquete e um jejum. Hoje, nesse momento, eu estou tendo meu banquete do assunto. Eu estou falando, eu estou vivendo, eu estou curtindo esse momento. Então, eu estou tendo meu banquete, onde o celular não é importante. Eu estou me dedicando a este momento. Mas, lembre do jejum. Por quê? Porque aí você lembra que aquilo não é seu Deus. E Cris, como é que achamos você nas redes sociais? O meu é Cris Correia, mas o arroba, né? @ Correia Cris. Vai estar aparecendo não também. Não é Corre a Cris, que tem gente que chega lá. Corre a Corre a Cris. Corre a Cris, né? Achei que era gente, a piada tá pronta aqui. Eu tô me segurando aqui, Cris. Não, o pessoal chega, achei que era um Instagram de corrida. Eu falo, não, gente, não é. Vocês parem com isso. E pessoal de casa, eu gente. sei que vocês estão assistindo a gente, às vezes tem muitas outras dúvidas. O dia da mulher, né, do 8 de março, todas aquelas questões salariais, coisas que a gente não conseguiu, pelo tempo do programa aqui, abordar todas as questões. Mas então, já fica até a dica desse livro da Ana Caroline Campagnolo, chamado Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. É Há ótimo. até um artigo da própria Cris sobre o mercado de trabalho. E são vários... o último artigo é meu, inclusive, sobre linguagem neutra. Meu com o professor Fernando Pestana. E aqui se resolvem inúmeras Muitos dessas problemas, questões. né? É ótimo. Então, pessoal, né? Isso só significa o quê? Que precisamos de mais um programa para abordarmos aí Sem dúvida. sobre o feminismo. E eu quero lembrar vocês também que a gente tem, inclusive, um documentário dentro da nossa plataforma lá Que de nós streaming duas da fizemos Brapa, parte, que inclusive. vocês duas estão lá, são entrevistadas do nosso documentário, que é A Face Oculta do Feminismo. Então, para você entender mais também a respeito desse movimento, não deixa de conferir. O QR Code está na tela e o link está na descrição. Lara, muito boa noite. Muito boa noite, Antes, eu posso só meu falar uma querido. coisa? Desempoderem uma feminista hoje. Dê um abraço e fale que ela é importante. Olha só. Outra- Fala aqui pra câmera rápido, só pra gente terminar. Desempoderem Fechou. uma feminista hoje. Abrace uma e fala que ela é importante pra você. Outra coisa, a gente falou aqui sobre feminismo e cristianismo, né? Eu falo constantemente sobre isso no meu Instagram, então quem tiver curiosidade também de
se aprofundar. Como você disse, tem muita coisa para falar sobre isso. Com certeza. Sobre esse desvio da adoração do próprio, dentro do cristianismo, por Cristo ser homem. Existe todo aí um resgate também de religiões onde deidades femininas precisam ser resgatadas. Então é um assunto muito legal complexo, também, amplo, sim. que não cabia aqui hoje nessa conversa, que a gente tinha muitas outras coisas para falar, mas são assuntos que eu abordo e que quem tiver curiosidade também. Fica o Excelente. convite aí pro pessoal de casa. Lara, muito boa noite. Boa noite, meu querido. Até a próxima. Um beijo pra vocês e até a próxima. Boa noite.